Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui na Alvorada FM. Eu sou o Bruno Favarini. A gente hoje fala de música, a gente fala de música boa, porque meu bate-papo hoje é com o Luiz Carlos Sá, cantor e compositor, conhecido pela dupla com o Sá e Guarabira, com o trio Sá, Guarabira e Rodrigues. A gente vai bater um papo sobre carreira, sobre a trajetória da dupla, do trio, e também sobre as lives que o Sá tem feito no Instagram dele durante esse período de isolamento social. A gente vai tentar agora o contato com o Sá. A gente já está esperando aqui. Isso aqui pra gente, vamos ouvir música também hoje. Bate-papo muito bacana com o Sá. Só esperando eles aparecerem. Dividir a tela no meio. Tudo bem, Sá? E aí, Boa tarde. Bruno, beleza? Como é que tá aí? Tudo bem? Tudo ótimo, quer dizer, dentro das condições atuais, Né? o que a Dentro das gente nossas pode condições. fazer. Tá me vendo bem? Tá ouvindo bem? Conexão tá boa, né? Tá super tranquilo. Beleza, então. Ô, Sá, então primeiro a gente quer saber como é que você está se cuidando, como é que está sendo para você esse período de quarentena, esse período de isolamento. Pois é, rapaz, olha, eu fico pensando na dimensão de uma coisa, como isso bateu assim, tão de repente na vida de todo mundo, né? Nós fizemos os dois últimos shows antes da pandemia, já na beira da coisa. Fizemos dia Uhum. 12 de março, Rio Claro, e fizemos dia 14 Bauru. O último foi em Bauru. Quando eu entrei no avião de volta de Bauru, eu embarquei em Campinas, eu peguei uma conexão vinda dos Estados Unidos, né? Com as pessoas já saindo corridas de lá, né? Eu entrei naquele avião, você imagina como, né? Eu disse, cara, eu acho que a gente, de repente, a gente não devia ter feito esses shows. E nos próprios shows, a gente vendo aglomeração, o contratante fez o possível para, né, diminuir a probabilidade de contágio, enfim. Mas ninguém estava, na realidade, ligado naquilo, como está todo Uhum. mundo ligado hoje, né? Estava todo mundo, vamos tomar um cuidadinho. Coisa. Então, o show foi passado para ginásio, né? Foi limitado o número né, de gente na plateia, mas, de toda maneira, olhando de hoje, né? As coisas já eram um risco naquele tempo, né? Então, Uhum. chegamos assim na tábua da beirada mesmo, né? O último Certo. show. E aquele monte de cancelamento, adiamento de show. Nós íamos fazer aqui em Belo Horizonte, agora em, em maio, né? Em maio a gente ia fazer aqui com a Orquestra Opus, adiamos para agosto, né? Mas, realmente, para quem trabalha no nosso ramo de música, enfim, de palco, para quem depende de plateia, né? Isso foi uma tragédia, né? Uhum. Não estou querendo comparar com a tragédia que é a perda de vidas, né? Mas, assim, o desprevenido que isso tudo nos pegou. Bom, eu particularmente estou aqui, depois que eu voltei dessa viagem, eu cumpri a quarentena, né? Porque as coisas começaram a tomar a dimensão que vieram a tomar, né? Então, fiquei quietinho em casa, eu, minha mulher e meu filho mais novo, né? E estamos aqui até hoje, né? Felizmente, todos inteirinhos e bem cuidados. Sim. E é interessante que artistas do Brasil e do mundo inteiro encontraram nas lives uma forma de continuar se comunicando com o público, com o público, de continuar se apresentando para as pessoas. E você também tem feito lives para as pessoas, né? Conta um pouquinho para a gente como é que tem sido esse projeto, como é que tem sido essas lives. Pois é, isso na realidade foi uma ideia da minha mulher, que ela é produtora, também trabalhou muito tempo em TV, e me deu essa ideia. Disse, vem cá, por que você não pega... Eu estava fazendo não umas lives, estava fazendo umas gravações, ensinando as pessoas a tocar nossas músicas, né? Ela disse, por que você não pega disco a disco, né? De Sá Rodrigues e Guarabira, Sá e Guarabira, e depois vou chegar no meu disco solo, enfim, ou até nas músicas avulsas que outras pessoas gravaram, músicas nossas e tudo mais. Quer dizer, eu tenho um panorama infinito de lives aí,
né? Nós temos cerca de mais de entre 300 e 400 músicas editadas, não posso te precisar a quantidade, enfim. E vou fazer live por muito tempo, eu espero. É, tem material para muito tempo, né? Sai Guarabira, Salvador Guarabira. Eu estou na 8ª live, não é isso? É a 8ª da dupla, Na 10ª do trio. Na 8ª, eu estou no 8º disco do trio, né? Vou fazer o 9º agora. 8ª da dupla. Né? O nome da dupla, que é esse disco aqui, Vamos Por Aí, um disco de 91. Né? E vou fazendo as músicas, pego as músicas. Isso é muito divertido, rapaz. Eu nunca soube tanto de Sai Guarabira como eu estou sabendo agora. É bom que a gente aprende muita coisa também, né, nesse período. Estou reaprendendo as coisas. E eu estou querendo também, nessas lives, puxar a atenção para os nossos lados B, né? Porque muitas vezes as pessoas que não seguem consistentemente um artista, né? Elas às vezes não conhecem o trabalho total daquele artista. Né? Da gente se fala muito em rock rural, mas muita coisa que a gente fez, talvez 80% do nosso trabalho, não seja nem rock nem rural, ou seja, uma das duas coisas, entendeu? Então estou puxando esses lados B na medida do possível, né? Reaprendendo a tocar tudo. E nunca toquei tão bem. A gente se falou recentemente, você comentou que estava relembrando algumas músicas, relembrando como é que tocava algumas músicas, por exemplo, né? É interessante também para reviver grande parte da sua trajetória também, né? Pois é, e você vê bem o que é a vida, né? A vida de um artista com uma carreira normal, né? O que ele faz? Não hoje, né? Hoje as coisas se modificaram muito por causa da questão do streaming, né? Que você pode fazer uma música aqui, outra música daqui a 2 meses, enfim. Não tem mais aquele conceitual do disco, né? E nós sempre fomos muito ligados a isso. Pegar um disco e fazer com que ele tivesse o que a gente chama de goma, né? Ser um negócio que a pessoa assista e veja aquilo como se estivesse vendo um filme, né? Como se fosse a trilha sonora de um filme. Né? Mas agora a coisa se modificou. Mas normalmente a gente toca as nossas músicas, o quê? Vamos dizer, antes de um show. Nós temos um show ensaiado, um show que está na estrada há mais de um ano, que foi do nosso último CD lançado, o Cinamomo, que a gente lançou em 2019, né? Então, o que a gente faz? A gente ensaia, sai na estrada e a própria estrada já te dá a cancha do show, né? Você fazer aquilo. Então, você chega em casa, você não ensaia mais, né? Ou você compõe aleatoriamente uma música ou outra, coisa e tal, eu mando para o Guarabira manda para mim ou para os outros parceiros, né? Ou você toca muito pouco, na realidade, né? Então, as lives estão me fazendo tocar todo dia, todo dia. Isso me suga, cara, não é brincadeira, não. Sabe? Pô, quinta e domingo, né? Quinta e domingo eu tenho live. Na quinta-feira, eu já estou segurando a onda Acabou a live, eu já estou segurando a onda da live de domingo. Porque já começa a programar. Músicas. E as histórias também são 6, 7 músicas. Ligar para as pessoas e perguntar, isso foi assim mesmo? É quase um memorial, né? O que eu estou fazendo na realidade. Certo. Né? As pessoas estão... A gente está vendo os comentários do pessoal passando enquanto o Sá está falando. Tem muita gente elogiando, falando que as lives estão muito boas, as lives estão sensacionais. E a gente pede para que você continue apertando no coraçãozinho aí do seu lado para ficar aí, ó. Começou a subir de novo. Aperta também na setinha, no aviãozinho do seu lado, para chamar seus amigos, para chamar todo mundo, para acompanhar esse bate-papo com o Sá. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho do projeto Solo e Bem Acompanhado, que é um projeto solo que você tem feito com participações especiais de pessoas que acompanharam a trajetória do Sá, da dupla do Sai Guarabira. Queria que você me contasse um pouquinho como é que surgiram essas pessoas que estão te acompanhando nesse projeto. Bom, olha só, eu cheguei à conclusão outro dia, quando eu comecei a fazer o meu projeto solo, né, e comecei a acabar esse disco em 2018, né, a gente veio aos poucos. E o meu produtor chama-se Vinícius Sá, também não é meu parente, ele tem o mesmo sobrenome que eu. Rapaz! Meu nome é Luiz Carlos Pereira de Sá, o nome dele é Vinícius Pereira de Sá. Né? Eu nunca tinha visto ele na vida, ele me encontrou uma vez num bar, né?
chegou para mim, vem cá, você nunca fez nada solo? Eu disse, não, sempre pensei, coisa e tal, mas nunca peguei o embalo. Então ele pegou isso, né, assim, como um dever dele, né, e me colocou para fazer as coisas. Eu pedia aos músicos, ele aparecia com os músicos. Dizia, eu quero o Claudinho Infante na bateria nessa música aí. Eu quero esse baixo aqui com o Arthur Maia. Eu quero, poxa, eu queria tanto tocar com o Beto Saroldi, que ele fizesse um solo. E ele ia aparecendo com os músicos, eu ia gravando. Fomos gravando. Enfim, aí quando chegou em 2019, eu olhei para trás e disse, Vinícius, eu vou fazer 55 anos de carreira, eu não acredito nisso, né? Desde que eu tive a minha primeira música gravada em 65, né? Poxa, vamos dizer, eu nem cato bem a carreira por ali, né? Carreira mesmo, carreira regular, eu comecei com um trio em 72, né? Mas enfim, né? De composição, quando eu comecei com o trio, eu já tinha praticamente o que 10 anos, quase 10 anos, né? E aí conseguimos fechar o disco, né? Agora em 2020, eu disse, cara, eu tenho 55 anos de carreira, fala sério. Eu jamais imaginei assim, né? Porque quando a gente é garoto, a gente acha o seguinte, cara, quando eu tiver 50 anos de carreira, eu vou estar um caco, eu não vou estar fazendo mais nada, né? Eu vou estar quieto em casa, sentado, né? E vivendo dos hits e coisa e tal. Esse negócio não é bobagem, você não sossega nunca, né? Posso responder uma pergunta aqui? Uma pergunta do comentário? A Fica Aniele à vontade. Borges está perguntando qual foi minha primeira música gravada. Foi Uhum. uma música chamada Baleiro, que foi gravada pela Lully, que nos deixou, infelizmente, ano passado, né? No primeiro disco dela, que chamava Lully mesmo, que ela gravou 3 Uhum. músicas minhas. E logo em seguida, no mesmo ano, o Peri Ribeiro gravou Giramundo, que foi o meu Geralmente. primeiro pipoco, assim, eu me ouvia no rádio, eu não acreditava. Eu disse, cara, eu estou tocando no rádio, olha isso. Que bacana. Mas, Agora, enfim, do disco solo, né? Comecei a fazer o disco, completamos o disco, coisa e tal, disse, poxa, vou chamar uns amigos aí para cantar comigo, né? Aí gravei uma música que o Tavito tinha gravado alguns anos atrás, que eu gostava muito, chamada Ilha, né? Depois eu fui lá no Google, cara, descobri que tem umas 18 músicas chamadas A Ilha. Ficou muito difícil achar a minha ilha, né, no Spotify. é muita ilha. E aí eu olhei para a música, achei a música assim, a cara do Frejá, né? Aí o Frejá faz essa música comigo, o Frejá foi super, né, receptivo, disse, claro, só se for agora e coisa e tal. Mandei a música para ele, ele não só gravou a voz, como gravou um slide guitarra assim, maravilhoso, entende? E a música ficou muito boa, já está no Spotify, quando vocês quiserem ouvir. Uhum. Fit, né? Agora é Fit. Fit, seu É, Fit. Fit Frejá. E depois lancei também, quando eu acabei o disco, eu disse, poxa, eu queria gravar Caçador de Mim, que é uma música emblemática da minha vida, né? Que diz o que eu sou e bababá, bababá, bababá. Aí fiquei pensando com quem, eu disse, poxa, para botar uma outra linguagem, né? Porque o Caçador tem dezenas e dezenas de gravações, inclusive algumas 3 ou 4 nossas, que a gente gravou ao vivo, né? Que a gente gravou com um encontro marcado, esse show que a gente faz com o Flavinho Venturini com 14 bis, né? Então tem várias versões. Eu canto Caçador de Mim em 3 tons diferentes, né? é. Porque os caras não me dão colher de chá. Não, Sá, canta. Cheguei com 14 bis, 14 bis. Não, canta em sol. Aí chega o Flávio, não, canta em lá e coisa e tal, e lá vou eu. Uhum. Agora, E aí Sá, o projeto Solo e Bem Acompanhado, ele tem algumas músicas inéditas também, né? tem, a maioria é inédita, né? Eu só Uhum. queria completar o negócio do Caçador de Mim, que eu chamei o Roupa Nova, né? Hum. Para gravar o Roupa também foi super receptivo. O Roupa já gravou umas 3 ou 4 músicas minhas também. Nossas, né? Sai Guarabira e tudo mais.
E fizeram uma versão maravilhosa. Eu não quis nem olhar, assim. Eu disse, o pessoal, não, vem aqui para o Hits. Cara, eu não quero nem ir, porque se eu for, entende, eu talvez possa colocar uma coisa na cabeça de vocês que não é o que vocês estão pensando. Eu quero vocês fazendo o Caçador de Mim que vocês imaginam, né, que seja. E ficou maravilhoso, ficou lindo. Tá aí também no Spotify, é só ir lá e procurar Caçador de Mim, dos Carlos Sá, Fit Roupa Nova. Featuring Roupa Nova. Só tá internacional. Agora, falando sobre as músicas inéditas de Solo e Bem Acompanhado, eu queria que você me contasse onde, depois de, você mesmo comentou, 55 anos de carreira, de onde ainda está aparecendo inspiração para continuar aparecendo com coisa nova, para continuar compondo, para continuar aparecendo com música inédita para o pessoal. Cara, eu não sei, não para. Sai da minha cabeça. Eu não tenho como, né, frear isso aí, nem me interessa frear também. Eu faço música quase todo dia. Faço pedaços de música, faço músicas inteiras. Aí no dia seguinte eu olho para a música inteira e digo, não, pode ser melhor, e coisa e tal, e começo a fazer aquele negócio de novo, né? E é um negócio muito aleatório, entende? Eu não tenho governo sobre isso. E às vezes é uma notícia de jornal, às vezes é uma coisa que aconteceu com um amigo seu, às vezes é uma coisa que aconteceu com a sua mulher, com o seu filho, sabe? Tudo, toda hora tem, a coisa chega, né? A coisa sobra, né? Sobra, ainda bem que sobra. Se faltasse, era grave, né? E aí eu faço música, poxa, eu tenho parceiro, sabe? O ano passado fiz música com o Zé Cabaleiro, fiz música com o Chico César, sou parceiro do Marcinho Borges, estou fazendo uma música com o Beto Guedes que não sai nunca, mas um dia vai sair. Sou parceiro, tenho 30 músicas com Gabriel Sater, né, filho do Almir. Estou fazendo algumas com o Almir também. E até com Guarabira eu faço música, poxa. Ó, quem diria? Quem diria, hein? Que surpresa. Agora, Sá, você nasceu lá no Rio de Janeiro, né? Cresceu na Vila Isabel, ouvindo Noel Rosa. Eu queria saber se foi nesse momento que começou o seu interesse pela música, foi nesse momento que você começou a pensar que seria da música que você poderia tirar seu sustento, tirar sua carreira. Bom, eu cresci numa casa musicalérrima, né? Assim, meu pai arranhava um pouquinho o violão, chamava os amigos, trabalhava num cartório no centro da cidade, de vez em quando chegava ele com aquele monte de amigo do cartório, aqueles boêmios e coisa e tal, aí era aquela violonada. A gente morava assim, no segundo andar de um predinho pequeno, né, com uma varanda grande, né? Rolava coisa na varanda até de madrugada e os vizinhos iam lá para baixo, às vezes, ouvir. Olha aqui, Vila Isabel era um bairro que tinha isso, né? Essa parada aí. Estou falando da década de 50, né? E quando eu comecei a encher o saco do meu pai com o negócio de violão, já pelos 14, 15 anos, né? Aquele negócio cheio de espinha na cara, as meninas não queriam nada comigo, entende? E eu ficava naquela onda e pegava o violão e começava a gritar, eu sou um pobre coitado. Com o violão? Eu me lembro muito daquela música dos Paralamas. As meninas do Leblon não olham mais para mim porque eu uso óculos. Eu entendo perfeitamente, entende o que o Herbert estava querendo falar. Todo mundo passou por isso, né? Com aquela parada, né? Aí eu disse, cara, coisa e tal. Meu pai chegou para mim e disse, pô, filho, para com isso, cara. Você vai estragar meu violão, você fica aí numa corda só, bababá, babá. E aí, minha mãe, com a maior das boas intenções, ou más intenções, porque ela não queria que eu chegasse perto de música, né? Me arranjou uma professorinha, né? Uma senhorinha lá no Grajaú, né? Que era um Grajaú, também engraçado, tem Grajaú em tudo, que tem Grajaú em São Paulo, tem Grajaú aqui em BH e tem Grajaú também, né? E a minha professorinha do Grajaú ensinava aquelas coisinhas para mim. Da mariquinha, maroquinha, tinha, tatazinha, tadinha, né? Aí eu cheguei para ela, cara, porque eu estava ouvindo João Gilberto já estava
a parada lá, um amigo meu, a essa altura já morava na Tijuca, me chamou no... O pai dele era médico da Odeon, nesse tempo não tinha negócio de plano de saúde, né? Então o doutor Mário Cardoso Pires era médico da Odeon e levava pilhas de disco da Odeon. Um belo dia ele chamou com o disco do João Gilberto, cara. Aí a gente pirou. Eu disse, cara, a minha professorinha do Grajaú não me ensina nada disso. Eu tô só mariquinha, maroquinha, tinha. Aí então me peguei com um amigo meu. Eu tinha dois irmãos, muito meus amigos, Eugênio e o Silvio Colinho. O Silvio tocava violão erudito, maravilhosamente bem, né? Eu ficava ouvindo Tárrega, né, e Albéniz, e cantores, né, espanhóis, ele ficava maravilhado com aquilo. E o Eugênio Colinho tocava também violão legal, mas ele tocava bossa nova, ele me ensinou os acordes da bossa nova, né? Aí eu peguei o violão, né, e coisa e tal. E aí também, tem aquele efeito colateral, as menininhas começaram a aparecer. Ah, Então, com isso tudo, eu fui primeiro tocando, de repente eu comecei a compor. Eu não posso te precisar exatamente por que eu comecei a compor. Com certeza foi alguma namoradinha, né, que me deu um pé na bunda, alguma coisa assim, né? até hoje isso acontece, né? Com todo mundo, todo compositor. Toma um pé Sofrer na é bunda, essencial, né? Como faz dizem uma os música. poetas parnasianos, né? Sofrer é essencial, né? Mas, enfim, o que aconteceu? O Máriozinho Pires, que era esse meu amigo, que era filho do doutor Mário da Odeon, chegou para mim e disse, não, cara, eu vou te levar lá na Odeon. Eu disse, você tá maluco? Eu, na Odeon, fazer o quê? Coisa e tal. Não, você vai mostrar suas músicas, isso aqui. Quem sabe se você não grava? Eu, de jeito nenhum. Nesse entretempo, a gente fez um conjuntinho de baile. Naquele tempo rolava esses negócios de baile, né? E tudo mais, né? Pô, teve um baile, cara, que eu toquei com o Paulo Moura e o Pedro Paulo. Eram dois, assim, metaleiros. Era só singer, né? Crooner, né? Como falava naquela época. Né? Eu cantava o repertório em inglês, porque tinha poucos cantores que cantavam em inglês e coisa e tal. Eu cantava em repertório, né? Ray Charles e coisa e tal, e coisas de jazz e bababá. E um belo dia eu toquei com o Pedro Paulo e o Paulo Moura, cara, fazendo, sabe, trompete e sax do meu lado. Eu quase desmaiei ali no palco, porque eram meus ídolos, né? Eu vivia de ouvir bossa nova, música instrumental, enfim, né? Uhum. E aí o que aconteceu? Eu comecei a cantar naquele grupinho que a gente tinha, chamava Nouvelle Vague, né? Em homenagem àquele movimento francês de cinema que encantava a gente também, né? O neorrealismo italiano, o cinema francês e coisa e tal. Aquilo para nós era sopa no mel, né? Era o que a gente queria ouvir e ver. Um belo dia, o Máriozinho chega para mim e diz, ó, eu marquei a sua audição lá no Odeon. Você vai lá. Eu disse, né? Termina a base, mas enfim, ele me convenceu, eu fui lá, toquei lá minhas musiquinhas, e o Milton Miranda, que era o produtor musical, disse, não, é legal, você ainda está muito verde, ele foi educado, né? Você ainda está muito verde para cantar, né? Eu tremi tudo, cara, imagina o que eu devo ter desafinado ali naquela audição. E eu vi naquela audição hoje. Mas, enfim. E aí, mas ele pegou minhas músicas, deu duas para o Peri Ribeiro, deu uma para a Rosa Maria Colim, né, que chamava Rosa Maria, estava começando a carreira naquela época. Um arranjo maravilhoso do Meireles. Meireles e os Copa 5 eram meu ídolos, né? J.T. Meireles, né? Do sax e coisa e tal. Nossa, eu toquei com muito músico bom, cara. Eu tive muita sorte na vida. Né? Mas, enfim. E aí começou tudo, cara, porque o Giramundo estourou, depois veio Escadas do Bonfim, depois aí gravei com a Nara, depois gravei com outros cantores, aí a coisa foi andando assim e, de repente, né, ditadura militar, censura, eu desanimei daquilo. Toda música que eu mandava, eu era cantor de protesto, né? Eu Uhum. pegava pesado, numa boa. Pô, quem queria saber de ditadura, né, cara? Eu com 18, 19 anos, o quê?
cara dizendo para mim o que, é que eu tinha que fazer, o que, é que eu não tinha que fazer. É isso, vai se danar, entende? Parti mesmo para pegar pesado. Sabe como é que é? E aí, claro que os caras pegaram pesado comigo também, né? Me censuraram, eu estava começando a carreira, então nem aparecia. Todo mundo sabia que o Caetano estava indo em cana, que o Chico estava censurado e coisa e tal. Eu não conseguia nem chegar nesse nível, né? Porque estava lá, quietinho lá no Rio, enfim. E aí eu parti para o jornalismo, né? Porque eu sempre tive muita paixão por escrever, coisa e tal. Tive professores maravilhosos. O Sol, no jornal de escola, do Jornal dos Esportes, porque não tinha faculdade de jornalismo no Rio de Janeiro, você acredita? Tinha que ir para São Paulo para estudar jornalismo. Então eu entrei lá para o Sol, coisa e tal. Estava me formando já em Direito também. E me formei em Direito por formar, não cheguei a exercer a profissão nem nada, mas o jornalismo foi a minha paixão. Eu comecei na Escola do Sol, depois, mais tarde, eu fui chamado para compor a equipe do Novo Correio da Manhã. Aí eu editei um caderno de música e variedades que se chamava o Plug. Tive fantásticos colaboradores, como Marizinho Rocha, Torquato Neto, o Ali Salomão, né? Escreviam para mim lá no Plug. Inclusive, a música que eu gravei inédita nesse disco solo com o Torquato, né? A gente fez justamente nessa época e ficou inédita até hoje, porque a morte do Torquato foi um choque muito grande para mim. A gente tinha brigado, tinha acabado de brigar, o Torquato morre, eu fiquei assim. Então, fiquei anos com essa música assim. E aí acabei gravando com a queridíssima Lúcia Alves, que é fantástica. Botou assim, um acordeon e a voz dela, cara, essa mulher arrasa mesmo. E aí chamei a Lúcia veio também com toda a boa vontade, gravou comigo essa música inédita aí com o Torquato, né? E a gente começou a falar do disco solo, agora eu já passei por 200 assuntos. Estamos na ditadura, já. Bota uma trilha aí para mim, Bruno. Senão... Jamais. Quem sou eu, Bruno? Vou tomar uma aguinha aqui. Vai lá. Pessoal, enquanto isso, eu queria continuar falando desse período de ditadura militar no Brasil. Apesar de ter sido um período difícil na nossa história, foi um período em que a cultura, a música no geral, eles tiveram um papel muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual foi a sua participação no cenário cultural brasileiro nesse período e como é que você viu a cultura no geral durante a ditadura? Lei de física. A toda ação corresponde uma reação igual ou... Eu fiz humanas. Me ajuda. Eu sou de humanas também, rapaz. Está no mesmo território que eu. Né? Ih, a gente está no mesmo lugar aqui. A ação agressiva, né, da censura e da ditadura sobre as artes em geral, não só a música, né, fez com que frutificasse naquela época todo um movimento contrário, né, a tudo que significasse repressão ou censura, enfim. Né? Eu estava no jornal nessa época. Eu era tão ingênuo, que os meus editores eram gente da pesada. Marta Alencar, né, esposa do Hugo Carvana, que era minha editora. Antes de eu editar o Plug, ela era minha chefe, né? Reinaldo Jardim, coisa e tal. Aí, um belo dia, resolvi arrumar uma pauta sobre o quê? Maconha. Fui... Isso no meio da ditadura, vamos dizer, em 1970, 69, 70, por aí. E aí, o que eu fiz? Fui lá para as Dunas do Barato, né? Fiz uma matéria maravilhosa, provando, inclusive, né, que a maconha não era aquela coisa que diziam, e coisa e tal. Não, coisa e tal. E o meu editor e a minha editora, que eram, sabe, aquele negócio, né? Quando você botava o pé na porta e eles arrombavam, né? E saiu a matéria no Jornal de Domingo. Segunda-feira, o Reinaldo liga para minha casa e diz: não vem para cá não, os homens estão aqui, estão a fim de você. Né?
Eu disse, cara, o que eu vou fazer agora? Mas o dono do jornal era o Marcelo Alencar, né? Que era um advogado e coisa e tal, que tinha trânsito também entre os militares e tudo mais. Eu disse, olha, o Marcelo vai acertar a tua coisa aí, você, por enquanto, você dá uma sumida aí. Eu fui lá para uma casa de praia que a Lully tinha, né? Lúlio Luiz Fernando, o marido dela, tinha uma casa de praia numa praia chamada Filgueiras, perto de Mangaratiba. E passei quase 2 meses lá com a minha mulher na época, né? E a gente saindo de barco, pescando e coisa e tal. Então, e fazendo música, né? O tempo todo. Porque sentava eu e a Lúlio juntos, não acontecia outra coisa, né? E aí fiquei lá até o Marcelo Alencar acertar a minha coisa, eu poder voltar para o jornal. Mas isso durou também 1 ano, porque logo no ano seguinte eu reencontrei o Zé Rodrigues, separei desse casamento, Guarabira me encontrou vagueando pela Praça Nossa Senhora da Paz com uma caminha fininha, aquela que me sobrou do casamento, era uma caminha de baixo, aquelas que vai para baixo da bicama, sabe como é que é? Uhum. E o meu bug, eu tinha um bug, Gurgel. Então, o que eu fiz? Eu enfiei a caminha ali atrás do bug, peguei uma mala, na frente do bug tinha um porta-malas, acho que podia se chamar aquilo de porta-malas, e botei uma malinha ali. E fiquei na Praça da Paz, cara, pirado ali. Disse, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ter que voltar para a casa da minha mãe, né? E aí, de repente, passa o Guarabira por mim como que enviado pelos deuses, né? E me vê e disse, você sabe o que houve? Não, eu separei, coisa e tal, estou aqui sem saber o que eu faço da minha vida. Eu disse, não, vai lá para casa, vai lá, mora comigo, só que a minha cabe no meu quarto. E fomos lá e morávamos então lá. Eu, Guarabira, na Rua Alberto Campos, quase esquina ali da Farm de Amoedo, em Ipanema, assim, no miolo da Engenhoca. Quer dizer, da Engenhoca é um bairro de Niterói, mas o miolo de Ipanema, né? E morávamos eu, ele, o Zé Trajano, jornalista que fazia o Cartão Verde da Cultura e coisa e tal, Toninho Neves, que também era jornalista esportivo, né? E eu que estava ensaiando com o Zé Rodrigues algumas músicas, a gente já tinha sido gravado pela Elza Soares, pelos Golden Boys, por outras pessoas e tudo mais, e a gente pretendia fazer uma dupla, né? E o Zé estava assim, começando, ele tinha acabado de estourar Casa no Campo com a Elis, né? Ele tinha feito Casa no Campo, tinha ganho o Festival de Juiz de Fora com Casa no Campo, e foi para o Festival Internacional da Canção, a Elis ouviu a música, se apaixonou, gravou e o resto é história. Mas isso aqui, um pouco depois, o Zé, que era muito inquieto, ele não queria viver do Casa no Campo. Ele disse, não, eu quero fazer outra coisa e tal. E pegou, e a nossa parceria deu certo, a gente fazia música assim o dia inteiro também. E começamos a ensaiar na casa do Guarabira, onde eu estava morando, né? E aí começou o Sá Rodrigues e o Guarabira. E aí realmente ficou uma coisa que o Máriozinho Rocha, que era produtor da Odeon, né, e o Júlio Hungria, que era o principal crítico de música do Rio de Janeiro, escrevendo no Jornal do Brasil, no JB, que mandava na parada, né, na época, começaram a ir lá em casa quase todo dia. Porque, por um outro lado, nós éramos os 3 contratados da Odeon, cada um ia fazer seu single. Eu cheguei a gravar o meu single com produção do Tavito, inclusive, e tudo mais. Mas aí, quando eles viram a gente cantar, disse, cara, pelo amor de Deus, olha o que vocês estão inventando, cara. Vocês são uma outra coisa. Vocês são um trio, né? A gente olhou um para a cara do outro e disse, por que não? Né? E gravamos Passado, Presente e Futuro, que, né, explodiu, tocou no Brasil inteiro e lançou o tal do rock rural, que não é rock rural. Que bacana. Agora, ou sim. Nossa, a gente pegando até carona na pergunta da ouvinte, da Aniele, sobre a sua primeira composição, uma das suas primeiras composições que foram adaptadas, como você mesmo disse, foi Giramundo, né, do Peri Ribeiro. Eu queria que você contasse um pouquinho mais como é que foi esse momento, o que você sentiu,
como é que seu peito gelou quando você soube que Peri Ribeiro tinha gravado uma composição sua? O Peri, meu saudoso Peri, era uma criatura adorável, né? Ele, assim, me botou no colo, ele estava em grande popularidade, surfando. O Giramundo deu realmente essa espoleta para ele. Logo em seguida, ele estreou um show com a Leni Andrade, no Purão 73, que chamava... Esqueci o nome do show, mas eu estava quase toda noite lá vendo o show, né? Ele chegou e disse: cara, agora você tem, né, que se cuidar e fazer suas músicas, isso, aquilo. Mas eu entrei numa trip de que eu tinha que gravar o meu disco, né? E comecei a recolher as músicas e coisa e tal, e não dá para ninguém. No final das contas, eu não gravei meu disco, né? Veio, né, o golpe de 64, eu não gravei nada e também não dei para os outros gravarem, o que foi uma perda de tempo. Então, esse ato que tem entre... que foi, na realidade, a minha carreira como jornalista, foram 6, 7 anos de jornal, né? Foi, na realidade, um branco na minha vida, né? Foi um começo sem continuidade, entendeu? Então, eu só considero mesmo que eu peguei um embalo assim, profissional, de ir para a estrada, de tocar, de compor, de fazer show, né? De perder o medo do palco, né? De pegar cancha de palco, né? Foi com o trio, foi com o Sá Rodrigues Guarabira e com a dupla. Uhum. Certo. Agora, Sá, além de música, você trabalha em diversas atividades, como a gente já ouviu um pouquinho aqui. Direito, jornalismo, você compôs muitos jingles também. Queria que você contasse pra gente como é que isso tudo acabou desaguando para o campo musical. Era o que você mais gostava de fazer mesmo? Você tentou explorar outras áreas, mas viu que seu lugar estava na música? Como é que foi esse momento? Bom, antes que minhas dezenas de amigos advogados se assustem, quero tranquilizá-los dizendo que a minha única causa... Meu sobrinho tinha passado por um concurso do Banco do Brasil, né? E meu pai, né, ficou empolgado. Disse: não, vai lá, defende seu sobrinho. Ele passou, mas não foi chamado. Aí eu fiz lá, né, um arrazoado e tudo mais, coisa e tal, aprendi, fui lá para o tribunal, fiz acontecer aquela coisa. Meu sobrinho foi chamado para o Banco do Brasil e eu desisti imediatamente da carreira advocatícia, porque eu vi que eu não levava exatamente jeito para o lance, né? Mas foi legal também, foi uma experiência também muito boa. O que mais que eu posso falar? Antes, quando eu comecei a gravar umas faixazinhas solo, que o Mariozinho Rocha me chamava para gravar, aliás, Mariozinho, não, desculpe, era o Nelsinho Mota, que a gente era muito amigo, coisa e tal. O Nelsinho disse: vem cá, grava aqui essa faixa, grava aqui essa outra. Eu gravava uma novela, gravei no Minha Doce Namorada, gravei na Próxima Atração, gravei singles de festivais internacionais. Tinha aquela carreirinha assim, né? De músico independente, enfim. Mas, nesse entretempo, o Nelsinho juntou com o Marcos e o Paulo Sérgio Vale e eles fizeram uma agência de jingles, né, que se chamava Aquários, né? E aí o Nelsinho me chamou e disse: pô, cara, vamos fazer uns jingles aí, coisa e tal. Eu fiquei meio assim, né, porque aquele negócio, né, que naquela época fazer jingle era um negócio muito comercial, sabe como é que é? Você estava se entregando ao sistema, sabe como é que é? Você está se vendendo, né? Pensei assim 48 vezes, mas eu, né, já tinha que me sustentar, né? Estou falando aí, eu já tinha 20 anos, eu casei muito cedo, já estava a fim de casar e bababá. Mas não, vamos lá, então vamos lá, vamos fazer jingle. O primeiro jingle que eu fiz era uma música minha, com letra do Paulo Sérgio Vale, que eu cantei junto com o Marcos, e coisa assim, na boate, no mercado, você tem que trazer cartão nacional. Cartão de crédito, cara,
Era um negócio que eu nem sabia o que era. Ninguém sabia direito o que era cartão de crédito. Nós estamos falando do Neolítico, né? Não é Uhum. brincadeira. Não. Então, Certo. tive essa experiência com Aquários, fiz alguns jingles lá e tudo mais. O tempo passou, a gente fez o São Rodrigues e Guarabira, e um belo dia o Rodrigues e Guarabira chegam para mim e dizem, olha, nós recebemos um convite para a gente se mudar para São Paulo, né, para fazer jingles. Vocês estão malucos, cara? Nossa carreira decolando aí. Vocês querem mudar para São Paulo para fazer jingle? Não estou entendendo, né? Aí eles disseram, não, mas a gente vai trabalhar com o Rogério Duprá. Aí, meu amigo, aí eu caí de pato. O Rogério Duprá, nosso George Martin, ele odiava isso. Chamar de George Martin brasileiro, que fez aqueles arranjos maravilhosos da Tropicália. Era o meu ídolo máximo, né? Eu não conhecia o Rogério. Fui conhecer o Rogério num restaurante chinês em São Paulo, quando a gente viajou para lá. Agora, mudar para São Paulo, para um cara como eu, que achava que o mundo ia do Leme ao Pontal, se chegasse no Pontal, sabe como é que é? Era um negócio inaudito. São Paulo? O que é São Paulo? Jura? Nós vamos para São Paulo? Cheguei em São Paulo, fui morar na casa de uma família, amiga minha, né? Achei aquela cidade assim, disse, cara, eu sou um provinciano, né? Porque eu descobri o provinciano que existia em nós cariocas. Nós cariocas não reconhecemos o quão provincianos nós somos, mas nós realmente somos provincianos. Graças a Deus também, né? Porque São Paulo era aquela loucura, cara. Eu fiz dezenas de músicas quando eu cheguei de São Paulo. A primeira logo chamava Salada Paulista, que eu ia gravar num outro disco solo meu, que é uma outra história comprida. Cara, se eu for contar todas as histórias aqui, nós vamos ficar até de noite aqui na Alvorada. Eu avisei, evidentemente, vocês não vão gostar disso. Jamais. Isso aqui é uma honra para a gente. Mas, enfim, fomos para São Paulo e começamos a fazer jingle e coisa e tal. Pegamos a campanha da Pepsi, né? Só tem amor quem tem amor para dar. Quem tudo quer do mundo, sozinho acabará. Esse é um jingle do Guarabira. Nós fizemos dois. Eu fiz um, ele fez outro, que estourou foi o dele, né? A gente assinava tudo junto, né? Enfim, e depois eu fiz. Aí o meu grande sucesso de jingle é a caixa, né? Vem pra caixa você Uhum. também. Vem Um dos pra mais caixa, conhecidos. bem, vem. E Certo. tivemos uma longa carreira de jingle pelo seguinte, que quando a gente começou a trabalhar com o Rogério tinha um plano de fazer um grande estúdio em São Paulo, um estúdio que fosse o state of the art lá, entendeu? O estado da arte em São Paulo. 16 canais, que naquele tempo era uma coisa, era uma ousadia. E o que a gente fez? A gente pegou uma quantia equivalente a mais ou menos, na época, $1 milhão, né? Compramos uma casa. A gente não tinha um tostão no bolso, cara, um tostão. E fizemos o estúdio, o estúdio. Nós tínhamos um estúdio de 8 canais em cima, um de 16 embaixo, uma sala que cabia uma sinfônica. Construímos atrás da casa um bloco de concreto forrado de lã de vidro por dentro, né, que naquela época tinha muito aquele negócio de sala seca, né? Um estúdio fantástico, chamava-se Vice-Versa, e teve uma carreira brilhante, né? Fiquei no Vício, que fui para lá em 74, que a gente começou a construir. Não, 74, o primeiro disco gravado lá foi o disco do Terço, chamado Criaturas da Noite, que o Terço já tinha essa formação com Flávio Venturini, Magrão, Sérgio Reins, né, Luiz Moreno, enfim, aquela formação que fez figura mesmo. Aí depois nós gravamos o nosso disco de 75, Caderno de Viagem. Fiquei lá até vender o estúdio para a gravadora Trama, que foi a coisa de o quê? 10 anos atrás que a gente vendeu. O mês passado tive a triste notícia que demoliram a nossa casa,
para fazer um prédio. Um pedaço do meu coração foi embora, porque passei uma vida ali dentro, cara. Fizemos uns 8 ou 9 discos ali dentro, eu e o Guarabira. Né? Mas, enfim. E terminei minha carreira de propaganda quando eu casei com a Verlaine, mudei para o Rio. Um grande amigo meu lá, o Passarinho, do estúdio Nova Onda, me chamou e disse, pô, vem cá, vamos fazer jingle de novo. Eu digo, então tá, e coisa e tal. Aí fiz mais uns jinglezinhos. Aí, quando mudamos aqui para Belo Horizonte, mudamos para cá em 2006. Foi 2006. Aí eu nunca mais fiz jingle, só fiz um projeto, 2 de ano. E minha carreira publicitária se encerrou aí. Mas não sei, de repente se alguém aparece. Porque o negócio do jingle é o seguinte, é um desafio. Você tem pouco tempo, você tem que ter uma ideia boa, você tem que ter uma imaginação boa e você não pode ser repetitivo, né? Então é um negócio muito legal fazer jingle durante um tempo, né? Mas depois de um tempo enche o saco também, né? E aí você tinha que se reciclar também, né? Certo. Que outra carreira eu tive? É só isso, jornal, propaganda né? E o resto é música mesmo. O resto é história, né? Rossá, tô sendo avisado aqui que nós temos um limite, né, de lives do Instagram e eu tô bobo de como o tempo passou rápido nessa nossa conversa. Quando a gente começa a ouvir muita história, começa a ficar ouvindo caso bom, assim, a gente acaba se perdendo e eu tô sendo avisado aqui que o nosso tempo tá quase acabando. Então eu quero te agradecer demais por ter conversado com a gente hoje. É uma honra para mim ouvir essas histórias. A gente tem noção do tamanho que Sai Guarabira tem, do tamanho que o Luiz Carlos Sá tem para a música e para a cultura brasileira. Para mim, então, particularmente, é uma honra, é um prazer muito grande falar com você e ouvir essas histórias. E eu queria que a gente encerrasse nossa conversa com um convite do Luiz Carlos Sá para as pessoas que estão assistindo a gente acompanharem as lives, acompanharem o que você tem feito lá no seu Instagram. Bom, legal. Quero mostrar aqui para vocês o disco do ano passado, da dupla, que se chama Cinamomo, um disco lançado pela Descoberta, que está aí na parada. Eu faço as lives quintas e domingos, às 21 horas, @Sai Guarabira Oficial no Instagram e Sai Guarabira Oficial no Facebook. No dia seguinte, a live sobe, já editada, bonitinho, pelo meu querido compadre José Antônio Tonello, diretamente para o YouTube, tudo produzido pela minha querida Verlaine de Sá. E nessa próxima quinta-feira, vou fazer a live desse disco aqui, o Vamos Por Aí, que tem as músicas da trilha sonora do Pantanal, lembra do Pantanal? O tema da Cristiana Oliveira, Juma Marruá e blá, 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 né? E todas as quintas e domingos, às 21 horas, eu vou passando de disco em disco, de disco em disco. Queria agradecer a vocês da Alvorada FM, que têm me apoiado direto aí, fazendo as chamadas das minhas lives, né? Um abraço para você, Bruno, para a Larissa, né? Para o meu querido Bessa também. E esperamos que vocês me acompanhem e se inscrevam lá no meu canal do YouTube, que a gente precisa de inscrição, ainda mais em tempos de pandemia. Quanto mais inscrição, melhor, né? Certo. Sá, muito obrigado. Estenda meus cumprimentos também para sua esposa, para a Verlaine. Vai ter uma palhinha para a gente nesse final de conversa aí? Vamos. Vou dar uma palhinha do que eu vou fazer. A música que eu falei da Juma Marruá, que eu vou fazer. Estrela natureza, precisamos de mais, te ter sempre por perto, na calma e santa paz. Nos morros e nos campos, no sol e no sereno, zelando por florestas, cuidando dos animais. Mulher irmã de todos, o que será de nós se a força do inimigo calar a tua voz, que sai dos passarinhos
dos mares e dos rios, dos vales preguiçosos, dos velhos Pantanais. Valeu, pessoal. Até lá. Rapaz, que coisa Tchau, linda. Bruno. Sá, Abraço, obrigado. Prazer. Uma honra muito grande falar com você. A gente vai fazer outra live, viu? Tem mais coisa para perguntar aqui, tem mais história para contar. Estamos aí, querido. Estou aí com vocês direto. Alvorada Valeu. FM na bucha. Na bucha. Você que acompanhou a gente também, os comentários bombaram aí, vi gente falando que Sai Guarabira formaram um caráter musical de muita gente. Que bacana, participação de todo mundo. Obrigado para quem acompanhou. Sá, mais um abraço, valeu, obrigado. Obrigado para todos Até os mais. corações. Cheio de coraçãozinho. Estou super amado. Cheio de coraçãozinho. Hoje bombou. Obrigado, gente. Um abraço. Até lá.